tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui vamos continuar aqui a falar dos nossos interesses, mas vamos falar de interesses, mas de uma outra perspectiva, porque na terça-feira falámos um bocadinho como é que nós passamos dos nossos hobbies para a nossa opção profissional e falámos que muitas vezes nós estamos a estimular os nossos filhos em algumas atividades e depois eles, quando chegam na hora de escolher os cursos, às vezes eles até vão querer aquilo que nós estivemos a estimular. Mas hoje eu queria partilhar com vocês um outro aspecto que tem a ver que se os tempos livres que os nossos filhos estão, as atividades que estão a desenvolver, se elas podem vir a abrir as portas para os cursos que eles depois estão a pensar a seguir. Não sei qual é que é a vossa opinião, se vocês acham que isto tem alguma relação ou não, digam-me lá aí vocês, sim ou não, se acham que há alguma ligação entre tempos livres e hobbies que os nossos filhos têm e depois os cursos que eles querem. Será que isto pode abrir portas ou não tem nada a ver? Digam-me lá vocês o que é que vocês acham antes de eu conseguir aqui começar a partilhar com vocês alguma informação. Porque assim, nós estamos-nos a aproximar a passos mesmo muito largos. O ano passa mesmo rápido, né? Já estamos em fevereiro. Portanto, é assim, para quem está prestes a tomar a sua decisão de curso, estamos mesmo a começar a entrar na reta final e por isso é extremamente importante vocês pais e eles jovens também terem essa noção de será que é importante ou não, ou então aqueles que até não estão em anos de tomada de decisão e que às vezes não valorizam nada as atividades que estão a fazer e eu gostava hoje de lançar aqui a dúvida, será que alguma coisa tem alguma ligação ou não? Os nossos tempos livres de facto são extremamente importantes. Pais, vocês se estiveram numa situação de concorrer a um emprego atualmente, vocês já passaram por essa... Muitas vezes é-vos perguntado o que é que vocês fazem para além... Ou seja, tem um currículo, tudo bem, tem atividades profissionais, mas muitas vezes as pessoas que vos estão a entrevistar perdem tempo a perguntar coisas extra-trabalho, não é? Estão a tentar perceber quem são vocês, para além de serem profissionais espetaculares e que muitas vezes olhando para o vosso currículo nota-se perfeitamente que vocês têm uma experiência profissional muito rica até, mas eles muitas vezes, quem está a fazer as perguntas acaba por se centrar muito quem são vocês, independentemente do trabalho que estão a desenvolver, certo? E aquilo que se passa com vocês, pais, adultos, é um bocadinho o que está a passar também em termos, às vezes, de jovens, e que nós achamos que não tem nada a ver, mas que tem, ok? Portanto, é assim, hoje eu queria muito falar e partilhar com vocês que é os tempos livres que os vossos filhos estão a fazer ou estão agora a ocupar o seu tempo, que às vezes nós pais ficamos muito preocupados, porque às vezes eu tenho pais de dois géneros, ou seja, todos os pais normalmente que acabam por vir ter comigo são pessoas que só querem o melhor para os filhos, mas muito preocupados com as notas, né? Muito preocupados com o rendimento escolar, muito preocupados com o futuro, muito preocupados se eles vão entrar nos cursos que em princípio serão os melhores para eles ou não é? Por isso... há aqueles pais que colocam os filhos em tudo o que é atividades, porque vão ouvindo que, mete no karatê porque é bom para a concentração, agora faz yoga, agora vai para a música, porque a música de facto ajuda a concentrar. Pronto. E há pais que de facto são espetaculares neste aspecto, estão sempre muito atentos àquilo que vão ouvindo, né, da parte dos outros, às vezes até mesmo acompanhamentos, e portanto os filhos muitas vezes estão cheios de atividades, porque há aqui esta grande preocupação, que é ajudá-los a desenvolverem-se e a eles conseguirem ter o melhor rendimento escolar. Depois tem os outros pais que são um bocadinho diferentes, que são aqueles pais que dizem a escola é que é prioritária, portanto, às vezes até fazemos aquele jogo de, ok, se não tens boas notas eu tiro-te do que é que eles estiverem a fazer, tiro-te da música, tiro-te do futebol, tiro-te do que seja o que for, porque tens de te concentrar na escola, não é? Como eu costumo dizer, assim, não há 8 nem 80, não é? Mas aqui a questão, e hoje eu queria mesmo muito chamar-vos a atenção, é que assim, em termos concretos, para chegarmos ao mercado de trabalho, os nossos jovens ou os vossos filhos vão ser sempre questionados relativamente ao que é que eles fazem para além da escola. Portanto, os hobbies deles, os tempos livres deles, sim,
em algumas circunstâncias, podem ser a tábua de salvação para eles para conseguirem entrar em determinados cursos, sim. Se isso acontece cá em Portugal, estamos a falar de cursos, quando estamos a falar de, por exemplo, 12º para o ensino superior. Estamos a falar, por exemplo, do ensino superior. E aí gostava de vos dizer que, se calhar, em Portugal ainda não é muito pedido, ou não está muito em cima da mesa, esta questão do aluno fora das notas, não é? Ou seja, a maioria tem uma nota de candidatura, que são as médias do secundário mais a questão dos exames, e é isso que atualmente ainda pesa muito para os nossos filhos entrarem no ensino superior. Em Portugal, embora, se vocês foram lá ao meu canal de YouTube, esta semana, tal como eu tinha comprometido, saiu o vídeo que fala muito do site da Direção-Geral do Ensino Superior, em que eu vou lá explicar um bocadinho uma coisa que se chama pré-requisitos. Ou seja, em Portugal, de facto, há alguns cursos, quando os nossos filhos concorrem, eles têm pré-requisitos, ou seja, há alguns aspectos que não têm nada a ver com notas, que eles têm que provar que têm. Mas se vocês forem ver, a maioria desses pré-requisitos que são pedidos não estão muito relacionados, às vezes até com a pessoa que eles são fora de escola. Ou seja, por exemplo, não sei se vocês têm noção, não faço ideia, em relação à medicina em Portugal, ou todos os cursos ligados à área da saúde, a maioria deles, é pedido um pré-requisito, que é da categoria A, e que se nós formos a ver tem a ver com a comunicação interpessoal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eles estão a concorrer ao ensino superior, eles vão ter que ir ao médico, e o médico vai ter que preencher um documento em que, no fundo, o que vai provar é que o vosso filho tem capacidades psíquicas e mentais e sensoriais e motoras para poder exercer ou poder estudar aquela área, e que tem capacidade de aprendizagem e também tem capacidade para lidar com o outro. E o médico depois tem que atestar que ele vê bem, etc. Não é assim, ou seja, não está a ver, nem está muito preocupado se o vosso filho tem vocação para aquilo ou não. Nós em Portugal, por exemplo, para a área da saúde, ninguém vai perguntar as coisas que eu queria muito chamar aqui a atenção, porque é assim, medicina por acaso não é o curso atualmente que tem uma média mais elevada, mas é elevada, não é? Mas já não é o curso que de antes nós punhamos no topo como aquele que tinha as notas de candidatura mais elevadas. Mas nós ainda temos muitos jovens, e ainda bem, que querem seguir medicina, principalmente porque nós sabemos da falta de médicos que nós temos. A questão é que assim, as notas de candidatura continuam a ser elevadas e, portanto, alguns jovens, de facto, não conseguem entrar no nosso país e consideram, de facto, ir estudar para fora. E esta questão do ir estudar para fora, é isso muito que eu também queria vos dizer, que às vezes os tempos livres deles que eles hoje fazem, e se os vossos filhos até estiverem no básico, ou seja, se ainda forem alunos do 9º ano, é excelente vocês terem a ouvir isto e poderem partilhar com eles, porque isto vai acontecer. Ou seja, por exemplo, Reino Unido, não sei se vocês sabem, mas o aluno que pensa em ir para a medicina, ou para algumas áreas ligadas à saúde, eles têm que não só ter nota de candidatura, mas eles também têm que mostrar em termos pessoais que são pessoas que têm vocação para aquilo. E eles normalmente fazem perguntas muito específicas. Se vocês quiserem, aqueles que nos estão a ver, se vocês depois quiserem, eu até vos posso mandar o link, mas eu posso vos dizer, se vocês forem ao site de candidatura do Reino Unido, que é a UCAS, vocês veem lá algumas, vocês põem medicina, não é? Em termos de procura de curso, e vocês vão ver que eles perguntam em termos de vocação, e muitas vezes eles estão a questionar o jovem, eles fazem uma entrevista. O jovem tem que fazer uma coisa que em Portugal também não é pedido, tem que fazer uma declaração pessoal, ou seja, uma carta de motivação, que é um personal statement, que ele tem que fazer com alguns requisitos, e em que ele tem que provar, ou tem que mostrar quão motivado é que ele está para aquele curso. E quando eu falo em medicina, falo nos outros cursos todos. Quando estamos a concorrer, por exemplo, Reino Unido, Estados Unidos, os outros países eu não tenho assim muita certeza, portanto não vou falar, mas eles têm que fazer uma declaração pessoal de motivação, e muitas vezes essa carta, que é aquela que nós usamos muitas vezes para acompanhar o nosso currículo, aí eles têm que mostrar muito, já que conhecimentos é que eles têm dentro da área. Portanto, existem algumas universidades, por exemplo no Reino Unido, que pedem muito para eles mostrarem se eles fizeram voluntariado, se eles são pessoas muito atentas ao cuidar dos outros, se eles sabem ou se eles já acompanharam algum médico, ou se já estiveram num centro de saúde, ou se já estiveram num hospital, o que é que eles conhecem da vida de um médico, do compromisso que têm que ter com a profissão.
Portanto, e isso tudo conta para a entrada, ou seja, isso são requisitos que eles não... Ok, as notas são importantes porque indica a capacidade e a competência que o aluno tem para depois fazer as disciplinas, mas não chega. E o que é que quer dizer isto? Quer dizer que isto que eu estou a contar em relação à entrada em determinados cursos do ensino superior, também posso estar a contar que os nossos miúdos em Portugal também lhes é exigido quando eles estão, por exemplo, a fazer uma licenciatura e concorrem para um mestrado. Muitos deles, porque nós sabemos em Portugal existem muitos cursos do ensino superior que é apenas necessário uma licenciatura, ou seja, eu posso ser licenciado e posso começar a exercer, mas eu também posso querer fazer um mestrado, e a maioria dos nossos jovens atualmente até seguem logo para o mestrado. Já não é tanto como nós antigamente, né, que fazíamos uma licenciatura de 5 anos e depois 5 sentíamos necessidade, porque estávamos às vezes no mercado de trabalho e necessitávamos de alguma especificação e íamos tirar o mestrado. Atualmente, como as licenciaturas são mais ou menos de 3 anos, algumas são de 4, mas a maioria é de 3, eles acabam sempre por fazer o mestrado, portanto acabam muitas vezes por estar ainda no ensino superior durante 5 anos. E muitos dos nossos jovens, que eu não sei se vocês sabem disso, mas se vocês também quiserem saber da boca deles, vocês podem sempre consultar, por exemplo, o meu canal de YouTube, tem lá entrevistas, por exemplo, com o Kevin e com a Carolina, que são dois jovens que vão falar deste aspecto, que é ambos, quando estavam a fazer a sua licenciatura e depois quiseram concorrer para o mestrado, e eles têm que trabalhar, porque ao fazer um mestrado implica ter experiência de trabalho. E quando eles não são excelentes alunos, ou seja, se eles não têm umas notas muito elevadas, às vezes os gabinetes de apoio das escolas de ensino superior às vezes não ajudam assim tanto estes jovens, porque aquilo tem a ver com também, ou seja, quanto melhor notas tu tiveres, és sempre os primeiros colocados ou os primeiros que são enviados para as empresas, e portanto é assim, mas vocês vão ver rapidamente que os nossos jovens são espetaculares. Portanto, quer o Kevin, quer a Carolina, rapidamente eles próprios acabaram por se mexer e acabaram por tomar a iniciativa de ir à luta e procurar sítios para trabalhar, e ambos conseguiram, ok? Portanto, não é por aí. Mas aqui a questão é que assim, como é que eles conseguiram estes lugares? Tem muito a ver, quando eu falo em hobbies ou atividades extracurriculares, isso foi fantástico para os dois, em termos de conseguirem aquilo que eles queriam. Porque eles mostraram, porque assim, a Carolina, por exemplo, já era uma miúda que trabalhava, tinha uma experiência profissional, o Kevin não trabalhava, mas tinha uma outra experiência pessoal, é um miúdo muito autodidata, era um miúdo que já tinha experiência, por exemplo, de fazer atividades, por exemplo, na associação de estudantes. Portanto, havia muitas atividades extra que nós muitas vezes não valorizamos, às vezes até achamos e ficamos preocupados se eles estão a perder tempo com coisas que não devem, mas que depois lhes abriu as portas para eles poderem ingressar, neste caso no mercado de trabalho, mas que os ajudou a entrar depois no mestrado que eles tanto queriam. Por isso é assim, são aqui 2 pontos importantes. Porquê que os tempos livres às vezes são mesmo a resposta para eles conseguirem os lugares que eles querem, até às vezes nos cursos? Porque muitas vezes o que as escolas do ensino superior, não em Portugal, mas lá fora, se eles concorressem, o que eles vão pedir é trabalho de equipa, eles conseguem ou não, iniciativa, proatividade, autonomia, saber comunicar, resolver problemas. E aquilo que eu vos posso dizer é que, assim, muitas das atividades que os nossos filhos fazem, como por exemplo pertencer a uma equipa desportiva qualquer, por exemplo, participar estar dentro de uma orquestra, se for a parte musical, fazer parte do grupo de teatro, qualquer outro hobby que eles possam ter, muitas vezes isso é mesmo muito relevante para eles conseguirem ganhar aqueles soft skills que nós falamos. Às vezes nós não valorizamos estas questões, ficamos até com receio que eles se percam, mas às vezes é isto que lhes abre as portas, porque estão a treinar um bocadinho aqui as soft skills, ok? Por isso, não fiquem muito preocupados, ou seja, valorizem um pouco aquilo que eles estão a fazer em tempos livres, e eles têm que perceber que isso pode ser uma mais-valia para eles. Às vezes nós não estávamos a considerar isso, é fundamental. Eu no post que vos coloquei hoje, quer no meu Instagram, quer aqui no Facebook, não sei se a imagem está clara, mas quando eu estava lá a dizer, e se o teu hobby te abrir a porta para o emprego ou para o curso que tu queres, tem a ver com as experiências que eu tenho, não é? E a imagem que lá está, se vocês repararem, verem bem, tem a ver com um aquário, ok? O que é que o aquário tem a ver com isto? E tem a ver com uma experiência de um miúdo que partilhou comigo, que é um miúdo brilhante. Ele é um miúdo que tirou uma engenharia numa das nossas escolas brilhantes do país, é um miúdo de 19, portanto ele era mesmo muito bom aluno, e ele partilhou comigo uma vez que ele foi de facto a uma entrevista a uma multinacional, foi ele e uma colega dele.
E o que aconteceu é que ou seja, durante meia hora a senhora que estava a fazer a entrevista estava a tentar procurar o que é que eles faziam para além da escola. Eles os dois eram brilhantes alunos. Este jovem em particular tinha dinamizado imensos projetos dentro da própria escola, mas tudo só relacionado com o curso, e a senhora andava ali à volta deles a tentar procurar coisas que eles faziam para além da escola, para além do curso, porque isso ela já tinha percebido que eles tinham ótimas capacidades. E o que é que aconteceu? Aconteceu que foi que a senhora que estava a entrevistar os dois, quando percebeu que a colega, por exemplo, tinha uma coleção de peixes exóticos ou tropicais, desculpem o termo, agora não sei como precisar, a senhora teve meia hora a falar com a colega dele. E ele, quando veio falar comigo, ele dizia: pá, Daniela, como é que é possível aquela senhora ter perdido meia hora com a minha colega a falar de peixes, quando nós somos de engenharia e não temos nada a ver com peixes? E foi engraçado porque ele depois teve outras experiências também para conseguir entrar no mercado de trabalho, e ele percebeu rapidamente, ele percebeu de tal maneira que não se identificou depois com esta metodologia de seleção e acabou de facto por montar a sua startup, e neste momento ele está otimamente bem. Mas isto foi aquela situação que ele não estava à espera que quando chegasse à altura, porque ele era um brilhante aluno, portanto ele na cabeça dele sempre achou: ok, eu estou numa faculdade espetacular, estou a tirar um curso de topo, portanto eu tenho notas brilhantes, portanto para mim vai ser super fácil arranjar emprego. E quando ele começou a confrontar-se que ele deveria ter desenvolvido outras competências, ele deveria ter outras atividades para além da escola, e que ele não estava, porque assim, depois o tempo não estica, não é? Por isso é assim, muitas vezes temos alunos de 20 ou 19, mas que eles descuram um bocadinho o desenvolvimento pessoal deles, ou fazer as coisas, outras coisas para além da escola, às vezes depois há este entrave. Tal e qual como há imensas histórias de pessoas que estão a fazer o recrutamento, às vezes de jovens, e nós em Portugal temos muito, nós somos muito bons a nível de adaptabilidade, e nós somos muito bons em termos de línguas, portanto nós temos muita facilidade muitas vezes de trabalhar para fora. E muitas vezes quando as outras empresas vêm para recrutar os nossos jovens, às vezes, aliás, há umas perguntas básicas que eles vão fazer, como por exemplo perceber se o nosso jovem ainda está a viver na casa dos pais ou não, se teve uma experiência lá fora em termos de Erasmus ou não, se ele tem autonomia ou não, não é? Ou seja, se até que ponto é que eles estão a sair fora da zona de conforto. Eles às vezes até podem continuar a viver connosco, pais, mas é assim, será que eles pertenceram à associação de estudantes? Será que eles pertenceram a algum clube? Será que eles estão a fazer alguma coisa dentro da comunidade? Será que fizeram voluntariado? Estão a ver, portanto, ou seja, isso eu não sei se os vossos filhos estão assim tão alerta de que isso é assim tão necessário quanto isso, ok? Por isso, se vocês pais até estão sempre, porque às vezes os pais aqui, pelo menos os pais que normalmente falam comigo, são os pais mais motivados que existem e que estão muito alerta sobre isto, ok? Às vezes vocês, em termos de mercado de trabalho, vocês percebem como é que as coisas funcionam, e os nossos filhos às vezes estão um bocadinho distantes destas circunstâncias. Por isso, é mesmo muito de incentivá-los a terem coisas fora da escola. Claro, não descurando as notas, como é evidente, mas é mesmo muito importante. Se ele canta, é excelente. Se toca um instrumento, se faz parte lá da comunidade, num grupo qualquer aí da vossa zona de onde residem, é excelente, e eles têm que valorizar. De tal maneira, por causa do currículo, não é? Porque quando eles fazem uma candidatura e têm que apresentar um CV, é bom que não tenha apenas só a parte académica. É muito relevante, como é evidente, mas às vezes não chega para se conseguir nem o curso, quando eles estão a candidatar para um determinado curso, nem em relação ao trabalho, em termos de mercado de trabalho. E às vezes estamos a falar ainda numa fase muito precoce. Nós estamos a falar, ou seja, o aluno ainda quer fazer mestrado para depois então integrar no mercado de trabalho, mas ele sabe que tem que ter ali uma experiência de estágio, né? Entretanto tem que fazer um estágio. E às vezes estas barreiras, porque eles não estavam despertos, às vezes é muito limitante. Por isso, se os vossos filhotes, não sei se são assim ou não, se são muito dinâmicos, é fantástico que, se forem, estão muito mais à frente, ok? E quando eu digo que eles têm, ou seja, às vezes é perguntado se eles estão fora de casa, não quer dizer que estejam fora em termos de estudar fora do país. Às vezes, e nós temos imensos jovens, milhares de jovens, não é? Que todos os anos se deslocam para fora das suas casas porque vão para as universidades mais longe de casa. Portanto, ou seja, esse já é um passo gigante, que é viver sozinho, gerir o dinheiro, gerir o tempo, fazer tudo sozinho. Isso já é uma grande bagagem e que neste momento é muito bem aceito e reconhecido e valorizado, não é? Por isso, isso é importante, como também se, ok, ele até está a mora pertíssimo da faculdade, excelente, mas depois pode ter outras atividades extras e são extremamente valorizadas. Não sei se vocês tinham essa noção,
Eu gostava mesmo muito de vos dizer, acho que eu vos tinha dito na terça-feira, mas acabei por, não sei se disse concretamente, mas se o vosso caso, se vocês querem manter, até porque assim, vocês podem não querer que, ou os vossos filhos podem não estar minimamente interessados em estudar para fora, mas há uma situação, ainda agora confirmei esta semana, fiz entrevistas a alguns jovens e a alguns pais, que não sabiam ou não tinham conhecimento que em Portugal neste momento já existem muitos cursos que são ministrados em inglês, ou seja, a licenciatura não é, o currículo não é em inglês, mas pelo facto de termos muitos jovens já internacionais, não é? Muitos jovens a fazer Erasmus, portanto já existe muito intercâmbio, o que acontece é que os professores têm que dar aulas em inglês. E depois é assim, nós portugueses somos muito queridos, ok? Nós somos mesmo muito queridos neste aspecto, nós temos uma consideração grande por todos e, portanto, se existem jovens que não são portugueses, nós de facto conseguimos ministrar as aulas em inglês. Se nós fôssemos, por exemplo, aqui para o nosso país vizinho, muitas vezes, ou seja, muitas vezes os alunos são estrangeiros de facto, mas as aulas são dadas à mesma em castelhano, não é? Não é o nosso caso, nós portugueses recebemos muito bem, nós sabemos, somos muito acolhedores para todos, mas o que quer dizer que às vezes os nossos jovens é que não estavam à espera disso, não é? Eu falo com imensos jovens do ensino secundário que não tenham noção disso, ou seja, eu posso não escolher um curso, porque já atualmente em Portugal, não sei se vocês têm a noção disso, mas já existem muitas licenciaturas que já são ministradas todas em inglês, mas nós sabemos, quando concorremos para elas já sabemos, há outras que não, que são completamente em português, mas depois, no concreto, para já existem muitas pessoas que são convidadas muitas vezes para ir dar aulas. Outras vezes é pelo facto de termos alunos em Erasmus dentro das salas de aulas e o professor de facto está a dar em inglês. E isso é sempre uma mais-valia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tenho jovens, tenho um filho no secundário que está a fazer planos mesmo de ir para o ensino superior, esta questão de desenvolvermos, por exemplo, a língua é fundamental, não é? Por isso, vai haver uma feira, que não é Futuralia, Study Abroad, é uma feira onde vão estar cá muitas universidades estrangeiras, não só inglesas, vão estar americanas, vão estar italianas, vão estar de vários países, eu penso que Espanha também estará representado, tal como outros países, mas não está só para licenciaturas ou para mestrados. Estarão também aquelas situações de, por exemplo, passar uma semana ou algum tempo numa faculdade para desenvolver a língua, não é? Ou aqueles projetos de verão, ou falam-se muito, por exemplo, dos summer schools. Portanto, se fizer parte dos planos dos vossos filhos, saber o que existe, vocês não estão comprometidos com nada, aquilo é gratuito, vai haver no Porto e em Lisboa. No Porto vai ser dia 7 de março, em Lisboa será aqui dia 8 de março, porque portanto é é depois do Carnaval. E portanto, se vocês vos fizer sentido, até para abrir horizontes, né? Ouvir coisas novas, porque assim, o nosso ensino em Portugal é excelente, sem dúvida, ok? Por isso é que os nossos alunos, quando vão lá para fora, são também bem acarinhados, porque o nosso nível é mesmo muito bom. Mas é assim, às vezes tem a ver com a questão aqui das notas de candidatura, os nossos miúdos não conseguem entrar nos cursos e essa às vezes é uma opção. Outras vezes tem mesmo a ver com a especificidade do curso, porque alguns dos nossos cursos ainda são muito gerais e alguns dos vossos filhos estão à procura de coisas muito específicas. Quer nos Estados Unidos, quer, por exemplo, no Reino Unido, as licenciaturas às vezes são muito específicas, ok? Eles às vezes estudam especificamente aquilo que eles estão mesmo à procura. Se isso é bom ou mau, isso agora depende do projeto de vida do jovem, não é? Mas existe, e portanto é assim, para alguns jovens isso é assim tipo, uau, não sabia que isto existia. Portanto, se vos fizer sentido, eu vou deixar aqui no link, vou deixar aqui nos comentários o link, vocês podem abrir e podem consultar. A inscrição é gratuita, portanto não perdem nada se isto vos fizer sentido e vocês podem lá estar e perguntar tudo o que vocês quiserem perguntar, não é? Portanto, acho que é uma mais-valia, principalmente nestes aspectos que eu estou a falar, que é tudo que nós fazemos extra-escola e muitas vezes todas estas experiências que nós fazemos, que até pode ser por voluntariado, até pode ser por uma, sei lá, para ir fazer alguma coisa lá fora, até no verão, não tem necessariamente que ser uma licenciatura. Tudo isso vai contar e vai enriquecer o currículo dos vossos filhos, que muitas vezes vai pesar não só na entrada do curso que eles querem, também pesa na parte de conseguir o emprego de sonho que eles querem. Tá bem? Por isso é assim, se vocês pais são super aí, sempre a estimulá-los e a querer que eles abram cada vez mais as hipóteses,
não dá para descurar. Portanto, assim, tempos livres atualmente são mesmo muito importantes e eles também depois têm que saber valorizar. Quando chegam à parte das entrevistas também têm que perceber que isso é uma mais-valia e falar delas em vez de às vezes escondê-las. Por isso, não sei se vocês têm perguntas que gostassem de fazer, se vocês sabiam disto ou não. Não é? Muitas vezes também vos dizer, já que estamos a falar aqui um bocadinho, hoje não era o tema de falar de estudar para fora, mas às vezes alguns pais perguntam, não é? Em relação, por exemplo, a Oxford ou Cambridge, quando estamos a falar de Reino Unido, atenção que para concorrer para essas universidades, a candidatura é feita no 11º, ou seja, é feita em outubro, ou seja, o aluno está no 12º, em outubro já está a fazer a candidatura para o ano a seguir, portanto ainda nem sequer fez o 12º e já está a fazer as candidaturas, portanto, ou seja, como nós costumamos dizer, é quase tens de te preparar 2 anos antes, portanto acabas o 10º e já estás a considerar essas coisas. Claro que depois existem muitas outras universidades, até porque os preços são, diremos o que é que podemos contar, mas há timings, não é? Muito diferente de Portugal, por isso, nesta feira vocês irão ser informados de tudo, a Futural depois também poderão, é uma boa outra feira para vocês poderem ir, mas aqui a questão é, quando nós não conseguimos entrar em Portugal, por exemplo, pelas notas de candidatura, quando estamos a considerar ir para fora, temos de ter atenção que os tempos livres podem ser mesmo o ponto-chave e de diferença para os vossos filhos conseguirem entrar. E às vezes nós não sabíamos destas questões, ok? Às vezes até ficamos tristes com eles porque parece que eles estão-se muito mais a dedicar àquela atividade de tempo livre em vez de estarem a estudar, mas se calhar aquela atividade é que lhes vai abrir a porta para o curso que eles querem, mas não descurando as notas, não é? Porque depois as notas serão sempre relevantes, mas é diferente, até porque para o Reino Unido, penso que vocês sabem, tal como nos Estados Unidos, para estudar para fora ou candidatar-se para fora não é necessário, ou seja, não é necessário as notas dos exames, mas vocês já sabem, né? Se os vossos filhos estiverem nos cursos científico-humanísticos, para terminar o 12º terão que fazer os exames nacionais. Não precisam é das provas de ingresso, ou seja, não precisam usar as notas dos exames para entrar lá fora, não é? Mas terão que os fazer para terminar o curso onde estão para acabar o 12º ano, está bem? Por isso, não sei se vocês têm perguntas ou não. Isto era o que eu queria muito falar com vocês e dizer-vos também que assim, só para terminarmos, queria-vos dizer que na próxima terça-feira às 9 vou trazer aqui um tema que tem sido muito engraçado, que tem muito a ver com ou seja, eles quando escolhem um curso ou quando eles escolhem uma opção profissional, eles nunca podem separar da pessoa que eles são, ok? E tem sido muito engraçado porque há pais que estão-me a contactar e que alguns querem muito separar. É só mesmo só para tomar a decisão do curso, não é preciso entrar em muitos pormenores da vida dele. É difícil não entrar, porque nós, pessoa, os vossos filhos quando chegam com tudo, chegam com os medos, com as angústias, com os sonhos, com tudo que eles já fizeram, tudo que eles ambicionam fazer, por isso não dá para a gente separar, mas isso terça-feira eu vou tentar explicar quão importante é eles tomarem noção de que eles como pessoa entra tudo para a decisão e não é só se eu gosto desta disciplina ou não, isso é relevante mas não vai chegar, ok? Mas isso nós falamos na próxima semana, que vai ser o tema de como é que eu vou ter que me conhecer para conseguir fazer uma boa escolha, quer de curso, quer de opção profissional, se eu já estiver a considerar essa parte, está bem? Por isso, então vou-vos deixar aqui o link da feira, está bem? Vai ser no Hotel Lisboa e lá em cima no Porto vai ser no Crown Plaza, acho eu, que também é um hotel. E é gratuito, ok? Isso aí é ponto assente, mas vocês têm que fazer inscrição, porque se for muita gente, vocês depois podem não ter lugar para entrar, por isso quanto mais pressa fizerem, melhor, tá bem? Então vá, tudo bom para vocês e vemos terça-feira, tá bem? Um excelente fim de semana para vós. Adeus.